O evangelho de hoje, a gente pode considerar como se fosse uma segunda chance que Deus nos dá, como se fosse um plano B, para a gente não pecar mais. Como se a gente não entendesse ou não quisesse entender que a gente não pode pecar. Que é um absurdo o pecado. O pecado é uma desgraça. E como que Deus, percebendo que a gente não entende, não quer entender, a gente é teimoso, a gente é cego, a gente, como aqui no Evangelho a gente é leproso, aí Jesus então ele muda o discurso e quer que a gente veja o pecado de outro ângulo então. Como se dissesse, já que você não enxerga desse ângulo, que é o primeiro, vou te mostrar de outro ângulo o que é o pecado. Para você não pecar mais. E ele entra no Evangelho de hoje. No livro do Levítico, ele fala assim, aquele que, segundo o sacerdote, segundo a avaliação do sacerdote, é acometido de lepra, seja expulso das cidades, de entre as casas das cidades, se cubra de saco, sem costura, de saco, com a cabeça nua, vá viver o fim da sua vida infeliz, nos bosques e nos campos. Trate de tapar, de cobrir com a ponta das vestes a boca, para que ao falar o ar de sua boca não ultrapasse a linha dos seus dentes, para não contaminar o ar que pertence aos sãos. Quando um incauto ou um ignorante for se aproximando, o leproso deve gritar avisando, impuro, impuro, alertando a pessoa. Está em Levítico. Então é assim que é a lei em relação ao leproso, naquela época. E aí no Evangelho de hoje está nosso Senhor passando em frente a uma aldeia, e aí um grupo de leprosos vê, um grupo de pessoas ali, não sabia quem era, vê o Filho de Deus e começa a clamar, como nós vimos no Evangelho. Senhor Jesus, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Eles não gritaram impuro, porque Jesus viu o Senhor, a salvação deles passando, e também não se aproximaram, com medo que Jesus talvez os tratasse como as pessoas o tratavam, devia ser assim, não pegariam a lepra, mas então eles clamam ao Senhor, Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E detalhes que são importantes, estava no início da primavera. A gente que no Brasil não tem isso, né? Primavera, verão, estão nevando aqui. No Rio de Janeiro, onde eu moro, é verão o ano todo. Mas é muito sensível para quem viu as quatro estações, né? Então estava na primavera, isso é muito significativo. Céu azul, a brisa, as flores e as folhas verdes e bonitas. Uma maravilha de tempo, de primavera, chegando. Ou seja, a maravilha de Deus ao nosso redor. E Deus vê ali o ápice da criação, que é o ser humano, o amor de Deus ali, uma coisa horrível. O representante da criação, naquele ambiente belo, naquele cenário belíssimo, o centro da criação, o ápice, o que Deus fez tudo isso para nós, e vê aquele monte de carne podre, esbranquiçada, uns com o toco de mão, outros com o pé rachado, tudo branco, sem cabelo, todos com úlcera e fedendo. Choque, né? O Criador está de cara com isso. Quem criou tudo para nós. E nós assim.
E a gente sabe o que aconteceu, né? O Senhor vai ide aos sacerdotes. Aí tem um monte de ensinamento aqui. Primeiro, respeito aos sacerdotes, né? Deus mandou que o leproso fosse ao sacerdote, a pessoa autorizada para curar a lepra. Veja a autoridade do sacerdote. Veja o que Deus está fazendo. Veja que aqueles homens estavam na desgraça. Não conviviam mais com ninguém. Viviam aquele grupinho ali fechado, aquele grupo horrível não podia se abraçar, nem falar muito perto do outro, por causa do fedor, do hálito e tudo mais. E aí viu o que o Senhor fala: vá ao sacerdote se curar disso. Aparência, o sacerdote hoje é a pessoa mais humilhada. A Igreja Nova colocou o sacerdote lá embaixo. Mais desprezado e humilhado, porque eles também não se dão respeito, esses padres da Igreja Nova, né? Ao vestir, ao falar, ao se comportar, né? Então chegou num nível de respeito ao sacerdote incrível, ou seja, isso é demoníaco. A pessoa leprosa, se Jesus fala assim, ó sacerdote, o povo ia ficar assim, mas o que é o sacerdote? Esses sacerdotes aí? Esse sacerdote que essa igreja está representando, essa igreja da minha paróquia, aí, da diocese, esse papa aí, eu vou nele fazer o quê? Aí fica tudo falso, né? É triste. A autoridade do sacerdote foi jogada no lixo. E aí a gente sabe o que aconteceu. No caminho eles se curaram, Deus os curou, e iam em direção a quem autorizava para que eles pudessem voltar ao convívio. O sacerdote ia constatar que eles estavam curados e ia dar o testemunho do sacerdote, no poder de Deus, e eles voltariam para o convívio. E aí a gente sabe então que só um voltou, e Jesus reclamou, e esse um era samaritano. Mas aqui, no ensinamento de hoje, a gente tem que focar o seguinte: uma interpretação clássica da igreja, dos pais da igreja. A lepra como sinal da doença espiritual, a lepra como doença espiritual, ou seja, como pecado. A lepra como expressão do pecado. E o leproso como expressão, como manifestação, expressão visual e material do pecador. A lepra corporal como expressão da lepra espiritual, que é o pecado. E o leproso corporal como uma expressão do leproso espiritual, que é o pecador. Então a lepra. O que a igreja está ensinando hoje para o evangelho em relação à lepra? Conta-se que Luís, o rei de França, Luís IX, estava andando no jardim, um da sua corte, né, um duque, o duque de Champagne. Então ele estava, como santo que é, São Luís IX, como santo que é, ele tocando nesse assunto, perguntou ao duque de Champagne: qual doença vós considerais como a mais atroz, a mais repugnante? Aí o duque de Champagne, sem titubear, falou: a lepra. Mais devastadora e mais repugnante de todas. Aí o rei falou assim: estou de acordo, concordo contigo. Estou dessa opinião também. E aí o rei continua: Duque, se um dia estivesses a ponto de escolher entre a lepra e o pecado, o que vós escolherias? E ele respondeu assim para o rei: o pecado. Não sei se foi um pouco irônico e tal, mas o rei ficou chocado. A santidade do rei ficou chocado e falou: isso é um erro enorme, um grande erro cometeste. Isso é um erro enorme. E por quê? É um erro enorme, ele pediu um erro enorme, porque a lepra é
acaba com a morte. O pecado é uma lepra repugnante, que fica contigo até depois da morte. Isso é um erro enorme, Duque. E se vós amais a mim, o rei, que não demore em mudar a sua opinião. Você tem consideração para comigo, que mude logo a sua opinião. Ele ficou chocado, assim, com a resposta. Então, realmente é isso. O pecado é uma lepra espiritual que fica mesmo depois da morte. E vai ficar no inferno. Ela vai nos levar para o inferno e a gente vai ficar com essa doença espiritual no inferno. E a gente tem que pensar, a gente tem que reagir como o rei de França em relação ao pecado. O pecado não é algo normal. A gente não pode ficar pecando e se confessando como se fosse normal. A gente tem que pedir a Deus a graça do horror ao pecado, como se tem horror a um leproso. Se tem cautela com o leproso, não é com a lepra, né? Amar o leproso, mas odiar a lepra. E evitar a lepra espiritual. Porque é assim que os santos agiam. Por que os mártires morriam, enfrentavam ferro, fogo, as atrocidades, as dores, para evitar o pecado? Por que a pessoa morria mártir? A pessoa era proposta assim: acende esse incenso aqui para a divindade, e só isso, tão simples, acende um incensozinho para a divindade. E a pessoa não, prefiro morrer do que ofender o meu Deus, do que adorar a um ídolo, ou seja, prefiro morrer do que pecar. São Domingos Sábio, né? Lembra São Domingos Sábio, antes de morrer do que pecar. Antes de morrer do que pegar essa lepra espiritual. Infelizmente a gente não pensa assim, né? Quanto mais facilidade a gente tem de confissão, mais a gente relaxa, parece. Então, por que eles enfrentaram o fogo, morreram queimados, morreram trucidados, sob o ferro, sob tortura, afogados e tudo mais? E por que outros foram para o deserto, vivendo ali dia e noite no frio, no calor, no vento, e sem comida, fazendo jejuns prolongados? Para quê? Para evitar essa lepra chamada pecado. Esses homens têm visão de longo alcance, visão de águia. Eles entenderam que eu não posso pecar. Eu não posso pecar de jeito nenhum. Eu não posso adquirir essa lepra. Assim, como se fosse algo normal. E a lepra, essa lepra, ela desde o céu atinge o céu, a terra e a cada um de nós. Antes do ser humano estar na terra, já no céu então havia os anjos, né? Criaturas luminosas, iluminadas, resplandecentes, voavam, brilhavam, o canto dos anjos, a maravilha toda da vida celestial com os anjos. E de repente, pum, eles caíram e a vida deles foi o quê? Em vez de luz ao seu redor, trevas. Em vez de canto, grito de horror. Em vez de asas, correntes. Em vez de beleza, feiura. Em vez de perfume, fedor. Que inferno! O que levou esses anjos, um deles era o mais iluminado de todos, né? Lúcifer. O que levou esses anjos do céu ao inferno? O pecado. Essa lepra espiritual do pecado. Acabou com aquela vida maravilhosa e surgiu um negócio chamado inferno. O que causou isso, gente? O que causou isso? A lepra espiritual. O pecado. Vê o poder do pecado, o poder de destruição do pecado. Isso no céu e na terra. A terra não era um vale de lágrimas, que a gente sabe que é. Olha que vida que a gente vive. Que um louco que vive nesse lugar desse jeito. Sem Deus. Cada vez pior. Sem igreja, né? Sem igreja aí pra gente... Tudo louco. Sem papa. Sem bispo. Sem padre. Quem quer ver um mundo desse e sem auxílio? Mundo de falsidade e mentira. E aí, mas não era assim. O mundo era uma maravilha. Era o paraíso lá onde estava Adão e Eva. Onde eles não suavam para comer, eles não tinham que
se matar para sobreviver, era tudo na harmonia, tudo na felicidade. Era o céu na terra, praticamente. Tudo harmonioso, os animais, as plantas, tudo maravilhoso, a terra é uma maravilha. Aí, de repente, esse inferno, a dor, a doença, a morte, as brigas, as rixas, a falta de pudor, falta de decência, falta de pureza, inferno, inferno. Aí o que transformou a terra nesse inferno? O pecado. Não pode esquecer disso. Essa lepra espiritual que Adão e Eva adquiriram, que lá Lúcifer também, aquela turma dos anjos, destruiu também a terra. Céu, terra destruída. Falta o quê? O ser humano. Cada um de nós. Cada um de nós recebemos essa lepra por Adão e Eva. E aí, depois dessa lepra, veio Nosso Senhor nos redimir. Veio Jesus a essa terra para limpar essa lepra, curar essa lepra. Mas acompanha o raciocínio. Nós perdemos a ligação com Deus com essa lepra espiritual. Jesus veio nos dar de novo a ligação com Deus. A ligação com Deus. Porque o leproso, a lepra que nós pegamos no pecado original, nos afastou de Deus. E de para longe da cidade, do convívio. Jesus veio nos trazer de volta, como sumo eterno sacerdote. E aí ele vem nos fazer de novo filhos adotivos de Deus. Nos ligar a Deus. Por quê? A gente só pode adotar o outro da mesma espécie da gente. Um homem só pode pegar como filho adotivo um homem, né? Pode pegar um cachorro, né? Que é da outra espécie. Parênteses, né? Hoje em dia as pessoas tratam o cachorro como um ser humano. Né? A pessoa adota o cachorro. A pessoa não cria o cachorro. Olha só o pecado, né? Ao que nível chegou de loucura o ser humano. De falta de conhecimento. Então hoje o cachorro é adotado. Não pode, isso é impossível. É de outra espécie. Você não pode adotar outro de outra espécie. Muito mais Deus não pode nos adotar como filhos. Ele é outra natureza divina. Então, mas como é que Deus vai nos adotar? Jesus, então, veio e morreu por nós. Pelo poder do sangue de Cristo, aconteceu um milagre. Deus nos adotar como filhos. Isso é um milagre. Isso não é normal. Não é normal. Assim como não é normal pelo lado negativo a pessoa adotar um cachorro, um gato, sei lá o quê. Pelo lado negativo e pelo lado positivo, não é normal Deus nos considerar e nos adotar. Mas então, para nos adotar, ele tem que nos transformar, nos pôr no mesmo nível dele, da mesma espécie. Entendeu? Para que essa adoção não seja uma adoção fictícia, entendeu? Para que essa adoção seja de mentirinha. Nada de mentirinha com Deus. Então, Deus vai ter que fazer alguma coisa para que eu seja adotado de fato por ele, como seja filho de fato. E aí, pela morte, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o batismo. O batismo é a porta de entrada para que eu seja filho de Deus. O batismo me capacita, me tira do nível baixo, me coloca no nível que eu possa participar da natureza divina. Olha o poder do batismo. O batismo me faz ser capaz de ser adotado por Deus como filho, e ter Jesus como meu irmão, ter Deus, poder rezar Pai Nosso, ter Deus como Pai. É pelo poder do batismo. Aí você vai naquela loucura lá das igrejas protestantes, que ela batiza adulto, só louco. Os hereges são loucos, né? Esse monte de hereges de protestantes, as igrejas das seitas protestantes. É uma loucura, é uma loucura. E essa igreja nova também mudou o batismo, mudou o rito do batismo, que é um exorcismo, por assim dizer, tirou tudo. Os exorcismos do batismo, vocês brincando com essa maravilha que chama-se batismo, que me capacita, que me leva a um nível da natureza divina, que me dá condições de ser adotado como filho de Deus de fato. Então, pelo batismo, eu participo da natureza divina, eu entro na espécie divina, eu sou divinizado, entendeu? Eu fico próximo de Deus e tem condições de me adotar. Então, o que o batismo me dá? A graça santificante.
Eu estou cheio de graça agora para o batismo. O batismo me dá graça. É essa graça que me diviniza. Essa graça é que me aproxima de Deus. É essa graça que me capacita a ser adotado por Ele e ser tratado como filho. A graça. Eu recebo a graça. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque há algo que destrói a graça. Há algo que te faz desgraçado. Eu gosto de usar essa palavra em português choca, né? Incrível como a palavra tem poder, né? Eu falo, você é um desgraçado. Você é um desgraçado miserável. Você te choca. Mas você peca toda hora. Você não quer ser chamado de desgraçado? Você peca toda hora. E não quer ser chamado do que você é. Você é um desgraçado porque você perde a graça. Essa graça que te capacitou, que te divinizou, que te fez filho de Deus, você joga fora com o pecado. Está entendendo que desgraça que é o pecado? Que lepra é essa? Esse inferno do pecado, ele é que destruiu o céu, com Lúcifer e a sua turma, destruiu a terra, transformando aqui num vale de lágrimas, destruiu a nossa vida, a vida de cada um de nós, nos afastando de Deus, nosso Pai. É um inferno, o pecado é uma desgraça. Você tem que entender isso. Mas por que Jesus tratava esse discurso com a gente hoje? Por que isso é o plano B? Porque o plano A é o seguinte, o plano A, quando Deus falou assim para a gente, olha só, não peca por amor a mim. Uma das definições do pecado é ofensa a mim. Então, você não me ofenda, não me agrida, se você me ama. Só que a gente continua agredindo, continua socando o rosto de Deus, cuspindo no rosto de Deus. Quer dizer, aí Deus fala assim, ele não entendeu que o pecado me ofende, ele não entendeu que o pecado me agride, o pecado me machuca, ele não entendeu que o pecado joga fora a graça que eu comprei pelo preço do meu sangue, ele não entendeu que o pecado te destrói. Pelo menos aí, vê se o plano B entra na sua cabeça. Já que você não liga para me destruir, me ofender, o pecado te ofende, o pecado te desgraça. Então esse plano B é isso aí, é Deus falando, vamos mudar o discurso, ver se eles entendem que não pode pecar. Não pode, porque não pode, assim como você não pode pegar uma lepra. Não pode, porque o pecado te afasta das outras pessoas, como a lepra te afasta do mundo corporal de outras pessoas, do convívio social, o pecado te afasta do mundo dos santos, do céu, dos anjos. Aí Deus está pensando, o plano B ele vai entender, né? Não é possível que ele goste de destruir, não é possível que ela goste de ficar leprosa, não é possível. Então Deus tem esperança que esse discurso do plano B colhe na gente. Então esse inferno que a gente vive, que a gente cria pra gente, a gente não luta, a gente age como se fosse normal. Como morreu Osias, né? Enfrentando o sacerdote falando alto. E aí o sacerdote ficou olhando assim, como na época de Osias, e se eles vão ficar leprosos, né? Na frente de todo mundo para passar vergonha. Na frente da tela do YouTube aí, vão ficar todos com lepra espiritual, em pecado. Vão todos cair em pecado. Essa turma de orgulhosos que ia tomar a função do sacerdote, ensinando heresia, ensinando doutrina que não é função deles, é função da turma da internet. Leigos não são sacerdotes. Quem tem que ensinar a doutrina é o sacerdote. Então eles estão pegando o ensino do sacerdote, enfrentando o sacerdote, e quer fazer uma função que não é deles. Vão ser o quê? Deus vai castigá-los com o pecado e separá-los do meio do povo de Deus. Qual o pecado? Soberba. Todos soberbos, né? Dizendo que tem papa hoje, um herege lá, por exemplo, né? Dizendo que os padres estão errados e eles, leigos, estão certos. Dizendo que o sedevacantismo é uma posição teológica. Quem falou isso? Eles falaram isso. Nós sabemos que o sedevacantismo é doutrina da igreja. Está vendo a diferença entre doutrina e posição teológica? Posição teológica posso ter uma, posso ter outra. Agora, a doutrina eu só posso ter aquela. Se a igreja ensina que um herege não pode ser papa, por exemplo, não é posição, não é uma posição que eu posso estar, posso não estar, né? É a doutrina, ponto. Mas não, eles como Osias, né, eles pegam, na mão do sacerdote, me dá isso aqui, esse incenso aqui, eu colocar, me dá esse pão e o vinho que eu vou fazer. Outras palavras, isso que eles estão fazendo, né? E Deus vai lançar uma lepra para eles, né?
para todos eles, né, que são soberbos. E mentem na cara do povo, dizendo que a gente está falando uma posição teológica, nós estamos falando doutrina. Ninguém pode ir contra a doutrina. É triste, né? Vão adquirir lepra espiritual por soberba e sede de poder. Que não foi dado a eles de ensinar o povo. Nenhum leigo pode ensinar o povo. Simples, né? Já pensou as coisas assim? Você poderia ser todo mundo para ensinar que bala de gato, né? E depois, o último exemplo é Giese. Giese era o servo de Eliseu, o profeta. E aí Eliseu, aquele episódio de Naamã, né? Naamã, o sírio, foi lá e o profeta Eliseu o curou da lepra. Só que Naamã, ele quis retribuir a Eliseu com ouro, prata, dinheiro e tudo mais, e o profeta não aceitou. Só que o servo de Eliseu, nós sabemos na história, ele ouviu e foi atrás do sírio, né? E pediu dinheiro, os bens materiais que o profeta havia se recusado a receber. Então ele volta com esses bens e Eliseu vai para ele e diz: Giese, você foi atrás do homem estrangeiro, né, e pegou o dinheiro dele e as roupas dele, os bens dele, né? Mas também agora pegarás a lepra dele. Ficarás leproso tu e tua descendência. Então, mais um exemplo de que Deus lança a lepra, no caso a lepra espiritual, também, para quem é avarento, né? Dinheiro, essas coisas. São 3 exemplos de lepra espiritual, né? Que é o ciúme, o ódio, depois a soberba, o sede de poder e a questão da avareza. A pessoa recebe a lepra espiritual. Então, diante disso, a gente tem que evitar a lepra e evitar ser leproso. Evitar o pecado. Porque o pecado não vai... esse tipo de lepra espiritual não vai nos afastar das pessoas. Todo mundo está junto aí. Ó. Nem quando falava fica em casa, o pessoal ficava. Todo mundo junto. Mas vai nos afastar dos anjos, convívio com os anjos, vai nos afastar do convívio com os santos. Vai me afastar do convívio com Santa Catarina de Sena, que eu gosto muito. Um exemplo, essa é minha irmã. Vai me afastar do convívio com São Felipe Neri, que é uma pessoa, além de ser santa, é amabilíssima, bom humor. Quem não gosta de pessoa com bom humor, né, santo? Não posso conviver com Felipe Neri, com essa lepra. Então vai me afastar dos santos, dos anjos. Vai me afastar não da minha casa, da habitação aqui, mas vai me afastar do céu, da minha casa no céu. Então essa lepra espiritual, o pecado, é uma desgraça. A gente tem que pedir a Deus a graça de odiar, do fundo do coração, ter nojo de pecar. Se não for por amor a Ele, por amor a nós mesmos, amar a Deus como a ti mesmo, né? Amar a Deus com todas as coisas, aliás, e o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então você tem que saber se amar, né? Em outras palavras eu quero dizer, você tem que saber se amar. Não peca, aí você está se amando. Peca que você está provando que você não se ama. Adquirindo lepra, adquirindo doença. Então, essa é a esperança do Senhor hoje, né? A gente, do fundo do coração, pare de pecar, pare de se prejudicar. Também Deus não gosta de ver a gente sofrendo. Deus não gosta disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre,